bolinhos e bolinhas, hoje a gente vai fazer aqui um risoto. Eu vou te dar todos os paranauê pra gente fazer um risoto delicioso, que você vai arrasar na sua casa. Vou te mostrar até o ponto certinho do risoto, com um truque. Muita gente já deve conhecer, mas muita gente não conhece, vocês vão adorar. Gente, pra gente fazer risoto, a gente precisa de caldo, tá? Pode ser caldo artificial, aqueles de tabletinho, ou pode ser o natural, e aqui eu vou te ensinar rapidinho, um minutinho, a fazer um caldo natural de legumes. Mas se você tiver acesso às cabecinhas do camarão, na hora que você for na peixaria, porque o camarão que eu comprei, ele é de saquinho, então ele já vem prontinho, ele já tá descascado, ele já tá todo perfeitinho assim, sem a cabeça, sem o rabo, tá? E ele já tá pré-cozido, por isso que ele tá rosinha. Mas se o seu camarão tiver cinza, é porque ele tá cru, tá? A coloração rosa vem de quando a gente cozinha, todo mundo sabe, né? Então o que que acontece? Se você tiver na sua peixaria, pede aí também as cabeças, os rabos, as cascas do camarão, porque aí você faz um fumê. Fumê é o caldo de peixe ou de frutos do mar aí na gastronomia. Então vamos começar fazendo aqui o nosso mirepoix. Eu vou colocar aqui, ó, um pouco de alho poró, tá? Umas folhas, uns talos. Vou colocar uma cenoura picada grosseiramente e meia cebola. Gente, assim que você colocar, já coloca no fogo alto, se você quiser, e pode colocar um pouquinho de óleo, né, o azeite ou manteiga, e deixa isso aí dar uma boa murchada, uns 2 minutinhos. A gente vai fazer aqui um caldo com uma base, não é escura, né, ela vai continuar clara, né, porque a gente chama de base escura quando a gente frita muito as carnes ou os vegetais. Aqui eu vou dar uma leve fritadinha assim, e assim que você vê que ele ficou assim, ó, a gente vai adicionar mais ou menos 1,5 litro de água, tá bom? Que aí a gente vai fazer o nosso caldo, a gente vai deixar isso aqui, ó, ficar fervendo em fogo baixinho, bem de leve, por uns 25 a 30 minutinhos. Até coloquei aqui um talinho de salsinha, tá? E a gente vai deixar esse caldo aí simmering. Eu não sei falar isso em português, depois eu vou dar uma olhada no Google. Não é mitideza minha não, gente, porque eu realmente não sei. Quando a gente ferve um caldo, isso chama boiling, né? Ferver. No inglês tem uma palavrinha que é simmering, que é pra quando ele não tá fervendo, mas você vê que ele tá soltando umas bolinhas. Esse é o ideal, no fogo bem baixinho, para os nossos caldos ficarem lá simmering por 30 minutinhos, 40 minutinhos, depois você desliga e o caldo tá pronto. Então o ideal é você fazer em fogo baixo, não deixar que ele fique fervendo. Então, ó, quando ele fica fervendo assim, bem de levinho, é o ideal. Mas se você não tiver essa opção, deixa o seu ferver aí normalmente mesmo. Bom, agora então, depois de 30 minutinhos, um caldo bem rapidinho aqui, vamos começar o risoto. Então aqui eu já tenho meus camarões que estão pré-cozidos, tá vendo? Então ele tá rosinha e ele já tá sem casca, do jeitinho que eu quero. Que eu até coloquei um camarãozinho ali no caldo pra dar um saborzinho bem de leve. E já vou deixar algumas coisas prontas enquanto meu caldo fica pronto aqui. Vou picar aqui uma salsinha, né, de leve. Eu não gosto de picar muito, na gastronomia eles ensinam que a gente tem que picar muito, mas tem que ter cuidado para não ficar murchando, oxidando a sua salsinha. Então aqui eu vou transferir o meu caldo para outra panela, não precisa fazer isso, é só porque eu quero fazer o risoto na panela que tá o caldo, tá? Então, ó, transferi e agora eu vou começar o meu risoto mesmo. Então aqui eu vou colocar azeite, mas se você quiser pode fazer com manteiga, margarina, enfim, o que você quiser. Coloquei um pouco de azeite aí, vou colocar uma cebola pequena inteira ou meia cebola, né, se ela for muito grande. Deixa ela bem picadinha, a gente chama isso de brunoise, tá bom? Bem picadinha. E aí eu vou colocar também, depois que ela ficou suada, um dente de alho, mas se você quiser pode colocar 2 dentes. Aqui eu vou colocar um só, que eu acho que o alho rouba muito o sabor das coisas. E aí, depois que deu uma suadinha, a gente vem e coloca aqui 1,25 xícaras, tá? De risoto, de arroz para risoto. Isso aqui é suficiente para umas 3 pessoas, tá, gente? Então aí você dá uma refogada, igual a gente faz com arrozinho normal em casa. E agora a gente vai colocar, depois que refogou um pouquinho, mais ou menos 3/4, 1 xícara de vinho branco. Aqui eu tô usando vinho branco, tá, gente? E aí a gente vai mexer isso. Quando começar a evaporar o vinho, a gente já vai vir com outras coisinhas. Então aqui eu vou colocar também um pouco de pimenta preta moída,
Um pouquinho de sal, não coloca muito, porque a gente ainda vai colocar parmesão. E também vou colocar aqui, ó, você pode ser tomate pelado, pode colocar extrato de tomate, pode colocar molho de tomate, o que você quiser. Eu prefiro aqui o tomate pelado. Então eu coloco 2 pedacinhos de tomate pelado da lata e mais um pouquinho do molho dele. Mas você pode colocar umas 2 colheres de extrato de tomate, que fica bom também. E aqui, ó, já tô na minha 2ª colher de caldo, no meu 2ª xícara, eu já coloquei uma. Então aqui, ó, você vai colocando os caldos aos poucos, tá? Enquanto o meu risoto fica pronto, eu vou vir aqui, ó, vim até na cozinha aqui, e vou fazer isso aqui com os camarões. Eu enfiei um palitinho pra ele ficar retinho, pra ele não dobrar. E aí eu vou dar uma leve flambada, não, eu não cheguei a flambar. Uma leve grelhadinha nele aí, uma salteadinha, com um pouquinho de páprica, não precisa nem colocar sal. E aí, ó, gente, 30 segundinhos de cada lado já tá bom. Retira, eu coloquei aqui com manteiga, tá? Só uma salteada mesmo, isso aqui é pra decorar depois os pratos. O resto dos camarões a gente vai pôr direto no risoto. Então deixa ele guardadinho ali, aqueles camarões que a gente fez. E aqui, ó, já tô na 3ª xícara de caldo, tá bom? Então, ó, você vai mexendo o risoto, aqui tá na 4ª xícara, mais ou menos. Ao todo, eu vou colocar aí umas 6 xícaras de caldo, mais ou menos, tá? Você viu que o caldo começou levemente a secar, já pode colocar mais um pouquinho de caldo. E aí eu vou acertando levemente o sal, não muito, porque eu sei que no final eu também vou colocar parmesão. E aí vai mexendo sem parar, sempre, e adicionando caldo. Quando você vê que falta mais ou menos uns 2 minutos pro seu risoto ficar pronto, que ele tá al dente, você prova, né? Dentro do risoto ele tem que estar com um leve pontinho branco, que significa que ele tá al dente, tá bom? Então aí, ó, você, faltando 2 minutos, coloca o seu camarão. Nunca coloca o camarão, gente, no início, tá? Porque se você colocar no início, o seu camarão vai virar uma borracha. Então, ó, no final, na finalização, a gente coloca o camarão, deixa 2 minutinhos aqui dentro do risoto. E agora, gente, é só colocar o nosso queijo parmesão ralado e salsinha. Vocês viram que eu coloquei um pouquinho de salsinha, opcional. E também vou colocar 1 colher de sopa de manteiga. O ideal é que ela esteja gelada, mas a minha tava aqui derretendo no calor e acabou assim mesmo, não tem problema. A manteiga é mais para dar um brilho e sabor. E aí a gente vai misturar. Olha como o meu risoto, gente, tá caldoso, tá com caldo, tá? Se você coloca o risoto, tem muita gente que espera o risoto quase que secar, virar uma pedrinha, virar um concretinho. Não, gente, não é massa corrida. Risoto, ele tem que ser levemente caldoso. Então, quando você coloca no prato, ele tem que dar uma espalhadinha. Se você coloca o seu risoto no seu prato e ele fica muito grudado, parecendo uma montanha, é porque tá com pouco caldo. Aí você pode até colocar mais um pouquinho de caldo. Assim, não precisa nem ferver, coloca mais um pouquinho de caldo, tá? E aí, olha como ele ficou lindo. Você serve aí com um pouquinho de salsinha, um pouquinho de parmesão ralado. Pode ser em prato raso, largo, igual esse aqui, e pode ser em prato para risoto. Nos restaurantes contemporâneos, eles até servem assim em pratos rasos e largos, né? Geralmente vem acompanhado com alguma carne. Então, olha só que delícia. E aí você vai servir isso e eu tenho certeza que você vai arrasar nesse risoto. Se você fizer, me conta aqui embaixo.